Olá a todos, então vamos passar mais uma aula. Nessa aula eu pretendo fazer uma revisão aqui do capítulo 3, tudo que a gente viu até este momento, ok? Então começando, falando sobre segmentos, falamos sobre segmentos de reta. O que é segmento de reta? É uma parte de uma reta, ou seja, essa partezinha aqui, AB. Essa partezinha AB, de A até o B, que é o meu segmento de reta. Então, o segmento de reta é uma parte de uma reta que tem início e tem fim. Segmentos congruentes. Então, como já falei, essa palavra congruente significa o quê? Mesma medida. Então, se dois segmentos são congruentes, no caso aqui o segmento AB e o segmento CD são congruentes, quer dizer que o segmento AB e o segmento CD têm o mesmo tamanho, ou seja, a mesma medida. Segmentos consecutivos. Dois segmentos são consecutivos quando tem um ponto em comum, apenas um único ponto. Você vê, onde termina o primeiro, já vai iniciando o segundo. Então, eles sempre vão ter um ponto em comum, que é o segmento AD, é consecutivo ao segmento DB, porque tem em comum quem? O ponto D. Então, de A até D, de D até B. Segmentos colineares. Segmentos são colineares. A palavra colineares, o cor significa mesmo, linear, reta. Então, segmentos que estão sobre uma mesma reta. Então, aqui te deu uma reta R, os segmentos de R, RS e os segmentos TU são os segmentos colineares. Por quê? Porque estão sobre a mesma reta suporte R. Agora, se os segmentos forem consecutivos e colineares ao mesmo tempo, a gente fala que eles são segmentos adjacentes. Observa aqui, ó, o segmento KL e o segmento LM, eles são ao mesmo tempo que são consecutivos, que ó, tem o L, o L em comum, mesmo dia que eles são consecutivos, eles também são colineares. Então eles são adjacentes, consecutivos e colineares ao mesmo tempo. Ponto médio de um segmento. O ponto médio de um segmento é aquele ponto que divide o segmento ao meio, ou seja, o tamanho AM tem a mesma medida do tamanho MP. Então esse ponto aqui, ó, ele está dividindo esse segmento ao meio, ou seja, ele é chamado de ponto médio. Mediatriz de um segmento, chama-se mediatriz de um segmento AB, a reta M perpendicular a esse segmento, então perpendicular a esse segmento AB, então tracinho aqui, passando pelo seu ponto médio. Então observe que ao mesmo tempo que, ó, que ele é perpendicular, então ele forma um ângulo de 90 graus, e ao mesmo tempo ele é ponto médio, ou seja, divide esse segmento OB ao meio. Então essa reta M aqui, ó, essa reta M é o que nós chamamos de reta mediatriz. Ângulos. Ângulos é essa abertura aqui. É uma abertura formada aqui por duas semirretas. Então é essa abertura que não importa o tamanho dessa semirreta. Essa semirreta eu posso prolongar ela. O que me importa aqui no caso é a abertura. Essa abertura é o que chamamos de ângulo. Lembrando que a leitura eu posso ler como AOB ou BOA, sempre colocando o vértice no meio. E o vértice, sempre a gente coloca esse acento aqui, o acento circunflexo aqui, demonstrando que isso aqui é o vértice do ângulo. Ângulos congruentes são ângulos que têm a mesma medida. Então observe, o segmento, o ângulo DIO tem a mesma abertura do ângulo REM. Então ambos aqui têm 40 graus. Então se eles têm a mesma abertura, eles são ângulos congruentes. Bissetriz de um ângulo. A bissetriz de um ângulo é essa semirreta aqui, ó, que divide o ângulo ao meio. Então essa semirreta aqui, ela divide esse ângulo ao meio. Então você vê que esse ângulo aqui
tem a mesma medida desse. Exemplo, se aqui fosse o ângulo de 40 graus, aqui seria um ângulo de 20. A letra tá feia aqui, hein? Aqui seria outro ângulo de 20. Porque bissetriz divide um ângulo ao meio em dois ângulos congruentes. Agora vamos para polígonos. Então, polígonos são figuras geométricas planas, então são figuras planas e fechadas, formadas por segmentos de reta. Os polígonos dividem em dois grupos, os convexos e os não convexos, também denominado de côncavo. Então, a gente basicamente está estudando apenas os polígonos convexos, mas aqui é fácil perceber a diferença entre eles. Todos os convexos não possuem nunca um ângulo interno maior que 180, já que o polígono não convexo ele tem sempre um ângulo interno aqui maior que 180. Pelo menos um desses ângulos é maior que 180. E o formato também é bem característico. Classificação, a gente classifica os polígonos de acordo com a quantidade de lados. Então, com 3 lados é o triângulo, com 4 lados, quadrilátero, com 5, pentágono, com 6 é um hexágono, com 7 o heptágono, 8 octógono, com 9 eneágono, com 10 lados o decágono. Aí tem com 11 lados também, posso falar que é um decágono, apareceu aí, com 12 dodecágono, com 15 é o pentadecágono e o último aqui que a gente tem que saber os nomes é o de 20 lados, o icosságono. Então esses nomes é importante a gente saber por quê? Porque eles vão cair em prova. Então vai estar dado um eneágono, você tem que saber que o eneágono é um polígono de 9 lados. Dado um dodecágono, um polígono de 12 lados. E por aí vai. Polígonos regulares. Polígonos regulares são aqueles polígonos que são equiângulos e equiláteros, ou seja, tem todos os ângulos congruentes, todos os lados com a mesma medida. Então são polígonos regulares, são polígonos convexos, claro, que possuem todos os lados com medidas iguais e todos os ângulos congruentes. Então observa aqui, ó, um eneágono regular. Então todos os ângulos dele aqui, ó, com a mesma medida. Todos os lados dele com a mesma medida. Ok? Achou aqui. Ângulos internos e externos de um polígono. Então você vê que o ângulo interno é o ângulo aqui que está dentro do polígono. O ângulo externo é esse ângulo que está fora do polígono. E observe que a soma de um ângulo interno e um ângulo externo aqui desse mesmo vértice sempre forma um ângulo de 180 graus. Então, um ângulo interno mais o seu ângulo externo são sempre suplementares. O que quer dizer isso? A soma deles resulta um ângulo de 180 graus. E só de curiosidade, aqui no caso é um hexágono, tem 6 lados. Então, se tem 6 lados, tem 6 vértices, tem 6 ângulos internos, tem aqui os 6 ângulos externos, ok? Então, quantidade de lados, de vértices e de ângulos internos se coincidem. Algumas fórmulas. Então, primeira fórmula que a gente trabalha é a soma dos ângulos internos, vou chamar aqui de SI, de qualquer polígono é dado por n-2 vezes 180. Essa fórmula ela é bem fácil de deduzir. Esse n-2 é porque sempre, se eu pegar aqui um triângulo tem 180 graus. Se eu pego um quadrilátero e pego um dos vértices só, eu divido ele em 2 triângulos. Então seria 2 vezes 180. Ou seja, sempre a quantidade de lados menos 2 vezes 180. Então, como eu poderia utilizar essa fórmula? Exemplo, dado um pentágono. Esse n é número de lados. Então, se eu quero a soma dos ângulos internos de um pentágono, eu vou fazer o quê? 5 menos 2 vezes 180. Então, seria 3 vezes 180. Se eu quero um heptágono, o heptágono tem 7 lados. Então, a soma dos ângulos internos seria 7 menos 2 vezes 180. Eu quero um icosságono de 20 lados. Então, 20 menos 2, 18 vezes 180 é a soma dos ângulos internos
desse polígono. Soma dos ângulos externos de um polígono, que eu vou chamar de SE. Então, a soma dos ângulos internos de um polígono vai ser sempre igual a 360 graus. Então, não importa qual o polígono, se eu somar todos os ângulos externos, eu consigo um círculo. Ou seja, eu consigo 360 graus. Então, aqui, ó, como exemplo, coloquei lá o pentágono. Então, n menos 2, quer dizer, 5 menos 2, 3. 3 vezes 180, 540 graus. O que quer dizer? Que é lá o ângulo A, mais o ângulo B, mais esse ângulo C, mais esse ângulo interno D, mais esse ângulo interno E. Se eu somar tudo isso aqui, eu vou obter uma soma que vai dar 540 graus. Os ângulos externos sempre 360, ou seja, se eu somar esse A, se eu somar esse B, se eu somar esse Czinho aqui, se eu somar esse Dzinho aqui, se eu somar esse Ezinho aqui, todos esses ângulos externos, eu vou obter 360 graus. Como eu falei, para qualquer polígono, a soma dos ângulos externos sempre vai dar 360 graus. Então, se eu perguntar qual que é a soma dos ângulos externos de um icosságono, 360 graus. Qual que é a soma dos ângulos externos de um hexágono, 360 graus, e por aí vai. Para o polígono regular, observe que isso aqui só vale para os polígonos regulares. Como o polígono regular tem todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos com a mesma medida, então se eu pego a soma dos ângulos internos que eu encontro através dessa fórmula aqui, e dividir pela quantidade de lados, aqui nesse caso que é o n, você vai obter a medida do ângulo interno. Ou seja, se o pentágono tem 540 graus, a gente já viu então que a soma dos ângulos internos do pentágono é 540. Se eu quero saber se dado um pentágono regular, todos os ângulos são congruentes, eu faria o que? 540, que é a soma dos ângulos internos, dividido por 5, chegaria que cada ângulo interno do pentágono seria de 108 graus. O ângulo externo, como a soma dos ângulos internos é 360, dividido por n, então seria o que? 360, no caso do pentágono, dividido por 5, você ia encontrar quanto que vale o ângulo externo. No caso, 72 graus. Observe que a soma do ângulo interno mais do ângulo externo sempre tem que dar 180 graus. Diagonal de polígono. Então, as diagonais são esses segmentos que saem de um vértice ao outro. Então, aqui, ó, um quadrilátero tem 2 diagonais, um pentágono tem 5 diagonais. De curiosidade, o pentágono é o único polígono que o número de lados coincide com o número de diagonais. O hexágono, 6 lados, 9 diagonais. O heptágono, 7 lados, 14. Aqui, ó, e curiosidade do heptágono é que o número de diagonais é o dobro do número de lados. Então, a fórmula para encontrar o número de diagonais é essa aqui, n vezes n menos 3 dividido por 2, sendo esse n número de lados, ou vértices, tanto faz, e esse d diagonais. Então, se eu quero a quantidade de diagonais de um heptágono, eu vou fazer 7 vezes 7 menos 3, a conta do parênteses primeiro, então 7 menos 3, 4. 4 vezes 7, 28, dividido por 2, 14. Se eu quero a quantidade de diagonais de um hexágono, tem 6 lados, então eu faria 6 menos 3, 3. 3 vezes 6, 18, dividido por 2, 9. E por aí vai. Só lembrando aqui que esse n aqui é o número de lados, esse n menos 3 é por causa disso aqui, ó, 3 pontos. Tenho aqui 3 pontos que não vão se ligar, por isso o n menos 3. Ok? Então foi uma revisãozinha básica, espero que tenha ajudado e que ajude a fazer os próximos agora, a próxima lista de exercícios que eu estou enviando. Grande abraço a todos e bom trabalho.